mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. O Senhor nos deu a nossa salvação através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim o Senhor continua nos abençoando até hoje, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas limitações. E receba, Senhor, esse louvor, porque é de coração, assim como nós cantamos, ó Deus. Ó Deus, e nós agradecemos porque o Senhor tem falado conosco nesta noite já, tem abençoado as nossas vidas, os nossos corações. E nós cremos e oramos para isso, ó Pai, para que continue no decorrer deste culto. E nós entregamos tudo em Tuas mãos, para que o Espírito Santo do Senhor haja, ó Pai. E nós agradecemos também em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Irmãos, pode se assentar. Vamos ter agora infantil. Crianças, panos, venham aqui à frente com as professoras. Orar pelo culto. A gente batiza. Parado. Também se precisarem de ajuda, elas vão solicitar. Nosso momento. Para nós, pastor. Mês de junho, mais uma série de pregações. Nós vamos procurar estar falando de um tema bastante interessante, bastante falado entre nós e espero que também bastante exercitado entre todos nós aqui, porque é fundamental na nossa vida. Vamos estar falando de fé. Então, o nosso tema central é uma fé inabalável ou inabalável fé. E essa primeira semana, então, nesse tema, nós vamos estar buscando reflexão da palavra de Deus no livro de Daniel. Eu queria que você abrisse aí, por favor, livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Todos encontraram? Daniel, capítulo 3. A partir do verso número 14, por favor. Eu vou ler, os irmãos estão acompanhando. Falou Nabucodonosor e lhes disse:
É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha, sobremodo acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremodo acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores dos conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, desse texto, e nós pedimos agora a intercessão e, Senhor, a intervenção do teu Espírito Santo. Senhor, por favor, assim como o Senhor tem conduzido desde o início desse culto, que o Senhor também agora fale aos nossos corações, por favor. Nós imploramos a Ti, o que são as nossas palavras, Senhor, se o Senhor não agir no nosso coração. Por favor, Senhor, fala conosco, edifica a Tua igreja e ajuda-nos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos, então, diante do texto bastante conhecido e muitas histórias de fé nós temos vistos, ouvimos e somos impactados por elas. Eu mesmo tenho uma que há pouco tempo eu li e que aconteceu nas Filipinas. As Filipinas, em uma das ilhas, já que aquele país existem centenas de ilhas,
Ele é formado por muitas ilhas, e uma delas ao sul, então havia ali um casal de missionários e pregava o evangelho lá, o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus verdadeira. Uma vez que as Filipinas, 70% da população, ela se compõe de romanos, ou católicos romanos, vamos dizer assim. E ali então os missionários evangélicos estavam lá, pregando a palavra de Deus. E dentre aquelas pessoas aos quais eles pregavam, duas jovens. As duas jovens então ouviram a palavra e ficaram então compungidas no seu coração e receberam pelo toque do Espírito Santo então a palavra de Deus e converteram os seus corações e ficaram sobremaneira alegres. Mas daquelas jovens, elas tinham um pai que era um ateu, era um homem muito severo e bastante violento até. E quando ele ficou sabendo, ele correu até a sua casa para pegar uma arma, para matar os missionários, porque ele não admitia isso. Porque ele tinha ensinado aquelas meninas à sua maneira. Quando ele chegou na sua casa, ele não encontrou a sua arma, e então ele voltou com pedaços de bambu, uns bambu bem grossos. E chegando lá, ele encontrou pelo caminho, voltando as suas filhas, e ele espancou aquelas meninas, espancava, duramente espancava com aquele pedaço de bambu. E assim entrou para sua casa. O casal de missionários ficou muito chocado e ficou sobremodo entristecido com aquilo, mas à noite, aquele pai correu até a casa dos missionários, surpreendentemente correu, e disse a eles, os missionários batendo na porta, e depois quando eles viram que era o pai, ele disse que ele ficou muito surpreso, ele não tinha entendido o que tinha acontecido, porque as meninas, enquanto ele batia nas meninas, parece que elas simplesmente ficavam caladas e não falavam nada, e nem mesmo emitiam nenhum som de dor e de nada, e aquilo impactou muito a vida daquele homem. E os missionários foram para a casa daquele senhor, e lá encontraram as meninas, e as meninas, surpreendentemente, não tinha nenhuma marca, nada tinha acontecido com elas. E elas relataram que enquanto que o pai batia nelas, elas simplesmente ouviam o pai dizendo a elas, mas elas sentiram paz e resolveram ficar caladas. E se submeteram ao castigo do pai. E o pai ficou tão impressionado com aquilo que mais tarde também ele se rendeu ao evangelho. Da mesma forma que aqueles homens de Deus, eles então estiveram dispostos a suportar a fornalha de fogo e foram livrados pelo anjo do Senhor, aquelas meninas também foram guardadas pelo poder de Deus. Elas foram guardadas ali, elas não sentiam dores, elas não ficaram com nenhuma marca. E o testemunho delas, o testemunho do poder de Deus livrando elas, ainda abençoou aquela casa que o pai veio a se render também à palavra de Deus. Meus irmãos, Daniel, ele escreve essa história 600 anos antes de Cristo, mais ou menos isso é o tempo que ele escreveu. Ele conta então a história de como os seus companheiros, aqueles que foram então levados com eles para a Babilônia, aqueles que foram treinados em toda a cultura dos babilônios, aqueles que eram homens sábios, junto com Daniel, o qual Daniel era o chefe ali, isso 20 anos antes. Eles já tinham 20 anos ali, naquele lugar. Então ele conta essa história como aqueles homens cheios de fé, aqueles homens que tinham uma fé inabalável, puderam então dar testemunho de Deus, do Deus poderoso, o Deus que sustenta todas as coisas, e o Deus que sustentou certamente aqueles homens lá. Então, como eu disse, essa história se passou 20 anos antes daquela interpretação de Daniel, quando Daniel interpreta um sonho, o qual o rei teve um sonho e ninguém podia interpretar, nenhum sábio podia interpretar aquele sonho do rei. Ou melhor, o rei pediu para que os sábios que tinha naquele reino pudesse adivinhar o sonho e dar a interpretação. Isso era uma coisa quase que impossível, porque se o rei contasse o sonho, obviamente alguém poderia dar um tipo de interpretação, mas o rei não queria isso. O rei queria que a pessoa contasse o sonho, adivinhasse o sonho e interpretasse. O único que foi capaz, pela misericórdia e pelo poder de Deus, foi Daniel. Então Daniel foi colocado sobre os chefes de todos os sábios ali
da Babilônia. E o Deus honrou a Daniel e honrou também o Deus de Daniel. Isso foi 20 anos antes. Esse sonho que Daniel então pôde interpretar. Mas o tempo passou e naquele sonho que Daniel interpretou, que foi que o rei teve a figura de uma grande estátua, uma estátua que era composta de vários metais, aos quais a cabeça era de ouro puro, e Daniel falou: essa cabeça representa o rei, o seu reinado, e outros metais, bronze, o ferro, e outros metais e outras substâncias ali incorporadas, até mesmo o barro, os pés eram feitos de uma mistura de barro e de ferro, e Daniel foi fazendo a interpretação, mas o fato é que ele disse que a cabeça de ouro era o próprio rei, e parece que essa imagem ficou dominante na cabeça do rei, que ele tinha uma cabeça, e que a cabeça era de ouro, então ele era um cara importante. Ele se esqueceu que nesse mesmo sonho, Daniel também disse que uma pedra não cortada por mãos humanas esmiuçou toda aquela imagem. Ele se esqueceu disso. E talvez aquela pedra que não era cortada por mãos humanas, que esmiuçava toda aquela imagem que o rei tivera no seu sonho, que foi interpretado por Daniel, talvez, quem sabe, aquela pedra então não fosse o reinado de Jesus Cristo, porque diz que era um reinado que ia durar para sempre. E nós sabemos que o reinado de Jesus dura, perdura e durará para sempre. O rei se esqueceu disso. E então, depois de ele ter vencido os sírios numa grande batalha, ele resolve fazer uma estátua. Resolve então fazer uma grande estátua ali, não é? Ele resolve fazer aquela estátua e ordenou de maneira que quando todos ouvissem o som de alguns instrumentos musicais, todos eram então obrigados a prostrar-se diante daquela imagem que o rei Nabucodonosor tivera feito. Ele obrigou, ele baixou um decreto que todos os reinos, todas as pessoas, todas as nações que estivessem por ali, quando ao som dos instrumentos, todos deveriam se inclinar e prostrar a grande estátua que tinha 27 metros de altura e 2,7 ou quase 3 metros de largura. Era praticamente um obelisco enorme. Foi essa estátua que o rei Nabucodonosor construiu, e que as pessoas, ouvindo o som dos instrumentos, deveriam então estar se dobrando. O fato é que isso foi apregoado, e as pessoas estavam ali, de frente àquela estátua, e os instrumentos tocaram, e todos se dobraram diante daquela estátua, menos 3 homens, menos 3 pessoas, 3 judeus, 3 homens sábios, 3 homens importantes na província da Babilônia. Eles eram importantes porque Daniel os trouxe junto. E quando Daniel foi honrado pelo rei, ele disse também que deveria o rei então colocar aqueles homens também, porque eram sábios, tanto quanto Daniel, ou abaixo de Daniel, vamos dizer assim. E assim foi feito. Eles eram homens importantes ali também na Babilônia. Rapidinho, alguns olharam e viram que aqueles homens ficaram de pé. Eles não se dobraram. E o que fizeram então aqueles que tinham se dobrado? Eles correram e contaram para o rei. Foram fazer a fofoca, né? Foram lá contar. Falou: rei, veja, não foi um decreto seu? Que todo aquele então que ouvisse os instrumentos musicais a serem tocados naquele momento, então eles se dobrassem diante da estátua que o rei construiu? Pois aqueles judeus, os quais o Senhor colocou como homens líderes aqui na Babilônia, eles não se dobraram. E já empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego na presença do rei. Esses são os homens. Foi assim então que esses homens se apresentaram diante do rei. E a história conta então que Nabucodonosor,
perguntou para eles: é verdade? Vocês não se dobraram? Vocês estão dispostos agora, ao som dos instrumentos, se dobrarem diante da estátua e cumprir o decreto que eu fiz? Porque eu sou o rei e vocês são meus súditos e devem fazer aquilo que eu ordeno. E se vocês não o fizerem, eu os lançarei diante da fornalha, dentro da fornalha. E qual foi então a resposta? A resposta que eles deram, a resposta está aqui nesse verso. Então, no verso 16, 17 e 18, coloca aquele slide, isso. Eles responderam, porque o rei perguntou: quem vai livrar vocês das minhas mãos? Foi isso então que eles responderam. Eles disseram: olha, nós não precisamos dar resposta para o rei de quem é que vai nos livrar. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ou querer nos livrar, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Como será que ele foi a resposta? Eu tenho a impressão que essa resposta foi uma resposta dura, uma resposta corajosa, uma resposta: olha, rei, nós não precisamos te dar resposta. Nós conhecemos o nosso Deus. No íntimo dele, ele está falando: nós sabemos a quem nós servimos. Nós estamos firmes. A nossa fé é uma fé inabalável. Nada abala a nossa fé. Nem mesmo o seu decreto, nem mesmo essa fornalha de fogo que está aí, ela é suficiente para abalar a nossa fé no nosso Deus, porque nós conhecemos o nosso Deus. Na verdade, tudo isso estava dentro do coração deles, certamente, porque eles foram duros, eles foram corajosos. Nós não precisamos dar respostas. Se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Senão, eles estavam dispostos realmente a entregarem a sua vida, a ofertar a sua vida ali, por conta da fé que eles tinham, para testemunho do Deus que eles serviam. Eles estavam dispostos a oferecer as suas próprias vidas para glorificar ao Deus ao qual eles conheciam e serviam. Eles estavam dispostos a fazer isso. Uma fé fulminante e corajosa que foi de encontro ao rei. Meus irmãos, a fé daqueles irmãos estava sendo provada. Mas eu quero dizer para vocês que hoje também a nossa fé, ela é provada. Nós, como cristãos, nós também somos provados. Aqui na nossa terra, é claro que nós não temos relatos de gente sendo decapitada, mas nós temos a televisão, não é isso? Temos internet e nós temos visto muitas pessoas sofrendo um martírio por causa da sua fé em Jesus Cristo. E nós mesmos, guardadas as devidas proporções, nós mesmos somos sim provados todos os dias, a todo momento você é provado. É verdade. Eu sou provado a cada momento na minha vida. Você, eu tenho certeza também que Deus lança a prova para vocês testemunharem. Você acreditaria que você teria essa mesma disposição se você fosse pressionado ao ponto do qual eles foram pressionados? Qual seria a sua resposta? O que nós faríamos hoje? Uma situação que não é tão longe de nós. Se aqui entrasse agora homens encapuçados, fortemente armados, e dissessem para nós aqui, aqueles que servem a Jesus Cristo, que fiquem de pé. Bom, eu já estou de pé. Não sei se provavelmente eu sentaria. Quem sabe? É uma prova, poderia ser. Quem ficaria de pé?
Quem estaria disposto com as armas em punho? Se você é um cristão de verdade, de pé. Quem sabe eu me sentaria ali. O que nós faríamos, meus irmãos? O que você está disposto a oferecer ao seu Deus? O quanto você ama o seu Deus? O quanto Deus é importante para você? O quanto você tem a fé inabalável? O quanto a sua fé é inabalável? Os que confiam no Senhor são como os monte Sião que não se abalam. Você é como o monte do Sião, você é como um monte firme, como uma rocha. Você está sustentado então sobre a rocha que é Jesus. Jesus fala alto no seu coração. Jesus é o que te sustenta pela tua mão direita. Você está firme com Jesus. Durante a invasão comunista na Coreia do Sul, havia ali também um homem. Ele era um pastor também, um missionário. E ele foi então capturado. Os comunistas os capturaram. E o forçavam, ele e a sua família, a negarem a fé em Jesus Cristo. Dessa mesma forma, com armas apontadas. Mas eles se recusaram. Eles se recusaram a negar a Jesus Cristo. E a crueldade daqueles homens chegou a tal ponto, porque havia uma multidão ali, e eles queriam fazer aquelas pessoas de exemplo para os outros. Eles resolveram no seu coração que iam enterrar aquela família vivos. E assim fizeram em praça pública. Cavaram ali sepulturas. E com armas apontadas diziam a eles: neguem a Jesus, neguem a Jesus Cristo, a quem vocês dizem que é o Salvador. E eles de mãos dadas ali na frente de toda aquela população, e eles se entreolhavam, mas eles não tinham coragem de negar a Jesus Cristo. Se é que nós podemos dizer coragem de negar. E eles ficaram firmes. E diante daquele silêncio, aqueles homens cruéis, então, eles lançaram aquelas pessoas na sepultura em praça pública e começaram a jogar terra sobre eles. Era uma família. E ali o menor dos filhos, então, começou a pedir ajuda para o pai. Papai, nos ajude! Vocês podem imaginar o coração daquele homem? É difícil até de contar essa história. Mas o pastor, ele se encheu, não sei de onde ele arrumou coragem, ele disse para o seu filho: filho, fique firme. Filho, fique firme, hoje mesmo nós estaremos jantando com Jesus. Foi essa a palavra que o pastor resolveu fazer com a sua família. Sadraque, Mesaque e Abdenego não julgaram as suas vidas serem mais importantes do que ser ao serviço e testemunhar ao Deus Todo-Poderoso. Eles não negaram, aquela família não negou a sua fé em Jesus. Aqueles 3 companheiros não negaram a sua fé, eles preferiram morrer ao negar a sua fé em Jesus Cristo. Nossa fé é provada. Eu e você somos provados. Nós temos a certeza da palavra de Deus de que nós não seremos provados além de nossas forças. É certo isso. E isso você pode respirar com tranquilidade, não é? Mas você é provado, eu sou provado, todos os dias. Nós somos provados, guardadas as devidas proporções, nós somos provados quando alguém nos chama, quando nós estamos passando uma necessidade, temos necessidades, e alguém nos chama para fazer um negócio ilícito,
para ter um lucro maior ali. Um negócio fácil, mas um negócio ilícito. Nós somos provados, nós somos tentados. Nós olhamos para a necessidade da nossa casa e fala: puxa vida, é tão simples. Quem é que vai saber? Você é provado, eu tenho certeza. A sua fé é provada durante o tempo quando você está longe de casa e você diz assim: aqui ninguém me conhece. Quem é que vai saber o que eu vou fazer aqui? Você é provado nesse ponto. Certamente Jesus, se você tem Cristo Jesus, vai lembrar você, falar: Deus, os seus olhos estão em todos os lugares. Você é provada ou provado quando você e eu, nós estamos sozinhos, num lugar sozinho, talvez não muito longe, mas sozinho, sem ninguém vendo. Nós estamos com o nosso bichinho de estimação. É cor-de-rosa, viu? Olha só. Ficou velho, a Ângela deu para mim e comprou um novo. É assim. Então, quando a gente está com o nosso bichinho de estimação, sozinho no lugar, você é tentado a encontrar as coisas ali que talvez não sejam muito boas para a sua fé. Nós somos provados, sim. Você é provado, eu sou provado a manter firme, a manter uma vida de santidade. Eu e você somos provados quando nós somos rejeitados por algum grupo ao qual nós queríamos participar, e você quer então, para poder participar, você tem que se fazer igual àquele grupo. Você é provado, você é provada a não ser igual e até ser rejeitado, se for o caso. Eu e você somos provados todo o tempo. Ora, talvez você fale: mas isso são coisas, nem se compara. Ora, não se compara, mas santidade é santidade, pecado é pecado. Qualquer pecado é pecado diante de Deus. Nós somos provados quando nós somos alvos de críticas e somos rejeitados. E às vezes aquela promoção no seu trabalho, ela vai para o outro e não para você, porque você é cristão, você tem ética e você não vai fazer as coisas erradas. Aquele vai fazer, você não. Você já assistiu aquele filme Prova de Fogo? Aquele filme é muito interessante. Um cristão é chamado também. Os proprietários da empresa fizeram um teste e chamaram algumas pessoas para um posto de promoção. E chamavam eles no particular. E eles falavam assim: olha, eu vou receber aqui 10 volumes, mas só que você não vai registrar 10 volumes, você vai registrar só 8. Tudo bem para você? Era uma promoção, é o posto de promoção. E as pessoas iam dizendo, umas após outra: não tem problema, se o senhor está dizendo, não tem problema. E eles rejeitavam aquelas pessoas, até que um cristão disse: olha, eu não posso fazer isso, eu preciso muito desse trabalho. Eu contei o filme para vocês, né? Mas é só uma parte do filme, o filme é bom. Aí aquele cristão, ele disse: não, eu não posso fazer isso, eu preciso muito desse trabalho, mas eu não posso fazer isso. Aquele foi o que o filme priorizou para ele, né? Mas pode ser o contrário. A vida é dura, nós sabemos. A sociedade é cruel. A sociedade vive dizendo para nós nos dobrarmos aos deuses dessa sociedade. É isso que a sociedade quer. A verdade é essa. Quando você é tratado como homofóbico, porque você não concorda com o movimento LGBT, aí as pessoas te tratam como você é homofóbico. Mas você tem que ficar duro ali, tem que ficar ali, manter a sua posição de cristão. Não. Quando as pessoas falam que hoje existe uma nova concepção de família, você fala: não, não. Quando as pessoas falam: olha, nós temos aqui a ideologia de gênero, e você fala: não, a Bíblia fala, o Senhor Deus criou homem e mulher, e você tem que dar a sua resposta ali. Você vai ficar vai ficar mal com as pessoas, mas você vai ficar de bem com Deus. Não é verdade? Então nós somos provados, sim,
todo o tempo. E se você é um cristão, muito provavelmente, em alguma medida você será perseguido. Lançarão mão de vós, perseguirão, entregarão vocês nas sinagogas, nos cárceres, e assim sucessivamente acontecerá coisas terríveis. Jesus tinha falado e preparado aos seus discípulos, e hoje Ele nos prepara, porque nós também seremos provados. Mas isso, para testemunho da glória de Deus, o verso fala, lá em Lucas, e acontecerá assim para que vocês deem testemunho de que vocês servem a um Deus de poder, de que vocês são servos de Deus, e são mais do que vencedores, por meio daquele que vos salvou. Vocês têm que se lembrar que Deus fez uma obra maravilhosa na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles saíram sem nenhum dano da fornalha de fogo. Mas Jesus, Ele saiu do sepulcro vivo. Ele passou pela maior prova, a prova de morte. Ele sofreu terrivelmente, ele foi perseguido terrivelmente, e o mataram, mas a morte não o venceu. Ele se levantou e ele venceu a morte. Ele foi mais do que vencedor, e é esse Deus a quem nós servimos. E Ele nos prometeu que aqueles que crescem nele, ainda que morressem, viveriam eternamente. É a promessa de Jesus para nós. E Ele falou que Ele é a ressurreição e a vida. E aqueles que crescem nele, Ele o ressuscitaria no último dia. E é esse Jesus que move a nossa fé, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que é feito a imagem, a perfeição do Deus vivo. A Sadraque, Mesaque e Abidnego, a eles foi dado riquezas e honra. A Jesus, ao sentar-se a majestade de Deus nas alturas, Ele está lá todo o tempo, guardando a nossa vida e intercedendo por nós diante de Deus. Por isso a nossa fé tem que ser uma fé inabalável. Nós temos que nos lembrar disso, das promessas eternas de vida eternas de Jesus, e assim seguir a nossa vida, dizer não ao mundo e sim a Jesus, o Senhor. E por meio de Cristo, e só por meio de Cristo, nós realmente vivenciarmos uma fé inabalável. Que o Senhor Jesus nos ajude e tenha misericórdia de nós, de quando nós formos provados, nós nos lembrarmos do maravilhoso poder de Jesus, ressurreto, vivo, e da sua promessa de que Ele está conosco todo o tempo, porque Ele disse: eis que estou convosco até a consumação do século, até quando Ele voltar e aí nos levar com Ele. Amém. O Senhor seja louvado e engrandecido por essa fé inabalável ao qual nós somos despertados e chamados a vivenciar. Amém? Agora vamos passar ao outro momento do culto, que é a ceia do Senhor. Quero convidar o presbítero Oswaldo que venha nos ajudar. Presbítero Chiquinho, por favor. Meus queridos, nós estamos diante da mesa do Senhor. A ordenança do nosso Deus, do nosso Jesus, em dizer que nós tínhamos que fazer esse ritual. Esse ritual é uma bênção para nós, a nos lembrarmos de tudo o quanto Jesus
fez por nós, de tudo o que Ele, as portas que Ele abriu para nós, das promessas, de um lugar santo, de um lugar imaculado, está preparado para cada um de nós, e da vida que Ele nos deu. Hoje, essa semana, é hoje mesmo, eu estive falando, já falei outras vezes, de que nossa terra aqui, que nós vivemos aqui, ela é maravilhosa, a natureza é maravilhosa, e nós, especialmente o nosso Brasil, nós temos belezas naturais, são belíssimas, maravilhosas, mas nós temos que nos lembrar que o céu, conforme Paulo disse, é incomparavelmente melhor. Então, se nós nos agradamos das coisas de Deus e Deus nos dá coisas boas aqui, é verdade, nós temos coisas boas que nós podemos apreciar pela misericórdia de Deus, mas essas coisas, elas nem se comparam àquelas que estão preparadas para nós, aqueles que realmente viverem a sua fé inabalável em Jesus Cristo, terão essas bênçãos incomparáveis lá, estão aguardando a nossa vida lá. Quando Jesus voltar, ou quando você for chamado à presença de Deus, assim será. Aquelas jovens, aquela família que eu estava dizendo lá, quando os comunistas invadiram, eles foram sendo soterrados ali, em praça pública. É verdade, eles foram ali soterrados em praça pública. E surpreendentemente, o pai então, com a súplica daquele menino, ele se lembrou de um hino, e as palavras do hino diziam mais ou menos isso. Eu tenho ela escrita, não sei a melodia. Eu avisto uma terra feliz, uma terra de glória e fulgor. Avistamos um lindo país, pela fé na palavra de Deus. Sim, no doce porvir, viveremos no lindo país. Sim, no doce porvir, viveremos no lindo país. E aquela família sabia aquele hino, e eles foram cantando. Eles foram cantando até que a terra silenciou as vozes. E eles saíram da presença daqueles homens cruéis. E imediatamente se encontraram na presença do Senhor. Vocês creem? Só quem tem uma fé inabalável acredita nisso. Só quem tem uma fé inabalável em Jesus Cristo, só quem crê em Jesus Cristo de verdade mesmo, acredita nisso. Um dia você e eu também estaremos lá, pela misericórdia do Senhor, pela graça que nos foi outorgada em Jesus Cristo. E quando comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, e o partiu e disse: tomai isto é o meu corpo. E a seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. E tendo ele cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse momento, meus irmãos, então nós vamos fazer o mesmo que os discípulos já o faziam há tanto tempo, e vamos nos lembrar então que aqueles que bebem do cálice e comem do pão, esses é quem tem parte com Jesus. E ele disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim seja, para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer imensamente, porque a fé que nós temos em Ti, a fé que nós temos em Jesus, nós sabemos que só pode vir do céu.
Nós sabemos que só o Senhor é quem pode mover o nosso coração em direção ao seu, porque na verdade somos maus. E nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Obrigado pelo dom maravilhoso da fé em Jesus Cristo que o Senhor fez brotar em nossa vida. Obrigado, Senhor. E agora, Deus, que esses elementos consagrados ao Senhor venham fazer bem ao seu povo e que eles se lembrem do sacrifício de cruz e do porvir maravilhoso que o Senhor preparou para aqueles que acreditam e seguem e obedecem a Jesus Cristo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos que são membros dessa igreja, que já fizeram a sua profissão de fé, ou que são membros de uma outra igreja evangélica e estão em plena comunhão com ela, à medida que os presbíteros forem chegando, fique de pé, tome do pão e beba do cálice. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que o sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Mão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Senhor abençoe a sua igreja. Vamos ficar de pé. O Laílson vai fazer a oração final e eu impreto a Deus. Pai amado, te agradecemos. Agora, queridos irmãos, que a graça salvadora, maravilhosa, aquela graça que nos envia a fé inabalável, que o amor do nosso Deus, nosso Pai, que nos guarda, nos anima, que a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado por sobre toda a terra, abençoando, ensinando, guardando, promovendo ainda mais a fé, para a glória do nosso Deus. Estejam com o povo de Deus todo o tempo e aqui também em São Joaquim da Barra. Amém.